Olá, eu sou o professor Marcos Almeida. Nos próximos minutos, nós vamos falar sobre viés e erro em pesquisa científica. Nós vamos reconhecer a importância de conhecer os erros inerentes ao nosso objeto de estudo. Conhecer os erros tem muitas utilidades. Dentre elas, a gente pode definir melhor qual é a rede de causalidade envolvida no estudo. Isso faz com que possamos definir melhor as variáveis e os seus tipos no estudo. Saber qual é a variável dependente, qual é a variável independente, qual é a variável que causa e qual a variável que... Isso também nos ajuda a definir corretamente a hipótese do estudo, especialmente, claro, nos estudos de causalidade, onde isso passa a ser muito mais importante. Nos ajuda a planejar a nossa amostra, tanto do ponto de vista qualitativo, ou seja, a sua seleção, quanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, o tamanho amostral. E norteia o projeto de pesquisa porque nos ajuda a delinear a metodologia e a fortalecer nossa discussão. Eu gosto muito dessa frase que diz que quando a gente conhece bem o inimigo, a gente tem possibilidade de converter ele no amigo. Bom, todo estudo tem três tipos principais de variável. A variável principal, também chamada independente, a variável de desfecho, que é aquela variável que vai ser o efeito da variável independente, ou seja, a variável dependente, e algumas variáveis adicionais, sejam elas estejam elas envolvidas direta ou indiretamente na relação, mas elas são variáveis secundárias. São coisas como fatores de risco ou variáveis externas à relação causa e efeito que a gente também precisa considerar sempre que estiver fazendo o estudo científico. Bom, esses estudos que relacionam uma causa A um efeito B, ou que buscam algum tipo de relação ou associação entre uma variável A e uma variável B, normalmente são estudos de causalidade, onde A é considerada a causa e B é considerado o efeito. Ainda que você não esteja fazendo o estudo de causalidade exatamente, buscando a causa de uma doença, mas se você busca saber as implicações de A sobre B, ou que tipo de relação A tem com B, você está criando um modelo muito parecido com o de causalidade e você deve considerar seu trabalho dessa forma para que você entenda melhor a nossa breve exposição aqui. Então, quando você define que A é causa de B, você tem que pensar também que as outras causas de B podem não estar relacionadas a A, ou que mesmo B pode não ser a causa de A. Desculpe, que B não pode não ser causado por A. Então, você tem a primeira hipótese de que A é a causa de B, e a segunda hipótese, que é a hipótese alternativa, que algumas coisas que não são A, ou seja, não A, podem ser a causa de B, e não exatamente A ser a causa de B. Ficou confuso, mas eu vou te informar. Fumar causa câncer de pulmão quando se compara à causa alternativa. Ou seja, fumar causa câncer de pulmão e a causa alternativa é não fumar. Não fumar não causa câncer de pulmão. Então, se você estiver pensando que A causa B, você deve também considerar que a ausência de A, mesmo na ausência de A, B pode ser causado por outras variáveis. Isso é importante porque diz para a gente que toda vez que você estiver fazendo o estudo de causalidade, é muito mais forte você utilizar um grupo comparativo. Por quê? O primeiro grupo responde a pergunta que A é causa de B. Então, você vai ter um grupo exposto à variável A e vai verificar a incidência ou prevalência de B neste grupo. Bom, você tem que fazer uma comparação. Por quê? Porque se A for a causa de B, a incidência ou a prevalência de B no grupo exposto ao fator A será maior. Mas maior que o quê? Maior que um padrão, que um nível basal, que um padrão ouro, que corresponderá
ao outro grupo que responde a pergunta. Não há, ou seja, a ausência de A é causa de B, ou seja, outros fatores que não há causam B. Então você tem que ter um grupo, comparação, que é não exposto ao fator A, e você tem que ver se há prevalência ou incidência de B nesse grupo não há, se ela é igual ou se ela é menor que no grupo exposto ao fator A. Porque se outros fatores que não há forem a causa de B, então a incidência será maior desse grupo, o grupo que não está exposto a A. E se A for a verdadeira causa de B, então é nesse grupo que teremos a maior incidência ou prevalência de B. Que implicações tem o erro nessa relação? O erro tem a seguinte implicação: mesmo que você descubra que no grupo exposto ao fator A existe uma maior prevalência, uma maior incidência, um maior surgimento, maior frequência de B, que é variável dependente, isso necessariamente não significa que A é a causa de B. Por quê? Porque nós temos que considerar alguns vieses ou acaso da pesquisa, que são erros, na verdade, que podem influenciar nesse efeito, até causar esse efeito. E também nós temos que considerar variáveis secundárias, que são variáveis que interferem ou confundem esse efeito. Nem tudo que parece é exatamente o que parece. Lembre-se disso. Bom, em pesquisa nós temos dois tipos básicos de erro. O viés, que é um erro sistemático, onde o pesquisador erra sempre em uma mesma direção, é um erro que leva a uma tendência, e o acaso, que é um erro não sistemático, que é um erro que não leva a uma tendência, porque os fatores envolvidos no erro estão divididos por acaso, erroneamente, em todos os grupos e em todas as direções. O viés, então, esse erro sistemático, ele pode ser um viés de seleção, ele pode ser um viés de informação, ele pode ser um viés de interveniência, ou ele pode ser um viés de confundimento ou confusão. Já o acaso, o erro não sistemático, ele é um erro que não acontece em uma única direção, ele acontece em múltiplos sentidos. Porém, ele tem as mesmas características e a mesma classificação do viés. Só que, diferentemente do viés, ele é aleatório. Então, por isso, nós vamos estudar o viés e automaticamente as mesmas causas de viés serão as mesmas causas de acasos. Porém, lembrando apenas que o acaso ocorre aleatoriamente e que o viés tem uma tendência. O viés de seleção. O viés de seleção é quando alguns indivíduos têm mais chance de serem selecionados em uma amostra ou pesquisa do que outros. Entre esses tipos de vieses, nós podemos citar o viés de autosseleção, onde o indivíduo que se apresenta como voluntário ou que é identificado pela amostra, ele tem alguma razão para estar naquela amostra que está associada com o desfecho. Por exemplo, ele tem uma doença e por isso ele procura o estudo. O viés de perda ou viés de proporção de não respostas é que os pacientes eles podem se perder durante o segmento de uma pesquisa. Isso pode se dever tanto à exposição quanto ao efeito, tanto à causa quanto ao efeito. E, geralmente, os não respondedores podem ser menos saudáveis, ou até serem perdidos por mortalidade, ou por buscar fugir da exposição, sabendo que ela traz um efeito deletério. O viés de admissão, o viés de Bergson. Esse viés diz respeito às pessoas que procuram o sistema de saúde, porque, frequentemente, essas pessoas que procuram o sistema de saúde são pessoas ou que têm sintomas, ou que se preocupam mais com doença, ou que são mais doentes do que os que não procuram. Então, toda vez que se faz um estudo utilizando pacientes, tem que se ter em mente esse viés. E o viés de prevalência ou incidência.
Esse viés determina que os casos prevalentes, eles representam sobreviventes, e que esses sobreviventes podem não ser tão típicos com relação a múltiplos fatores, inclusive com relação à exposição. Já o viés de aferição, ele pode ser o viés do observador, que distorce de alguma forma a percepção da medida, da pesquisa, o viés do instrumento, onde é o instrumento que distorce a medida, e o viés do sujeito, onde é o sujeito da pesquisa que presta informações que distorcem a pesquisa. O viés do observador, ele pode se dar porque o observador subestima ou superestima as variáveis sistematicamente, ou no caso do acaso, aleatoriamente. Pode existir também uma variação entre os observadores. Um observador, ele sistematicamente difere do outro observador na sua classificação. O viés de instrumento pode se dever a um instrumento que tem um erro técnico de aferição, pode se dever a uma detecção do diagnóstico inadequada, onde critérios errôneos levam ao diagnóstico, então fatores ligados à exposição aumentam a chance de diagnóstico de um grupo, e isso não ocorre com outro grupo. Pode ocorrer durante o processamento da informação ou durante o registro da informação. Em prontuários, por exemplo, os pacientes que estão doentes têm as informações coletadas de forma mais completa que aqueles que não estão doentes, ou pelo menos os que não estão tão severamente doentes. E o viés do sujeito. Aqui nós temos o viés de memória, que diz que eventos maiores, mais graves, são lembrados com mais detalhes. E o viés de comportamento ou causalidade reversa ou efeito Hawthorne. Esse efeito Hawthorne, ele é detectado toda vez que o indivíduo que está participando da pesquisa muda seu comportamento justamente em consequência da doença ou da pesquisa, como, por exemplo, se fazer um trabalho sobre doença arterial coronariana em pacientes sedentários. E o paciente, por estar no trabalho, ele é lembrado e desperta para o fato que o sedentarismo é ruim para a doença arterial coronariana e começa a praticar atividades físicas. Então, para que nós entendamos o confundimento e o viés também de interveniência, é necessário conhecer a rede de causalidade, que é a rede mais importante para que o indivíduo leve a cabo uma pesquisa que busca relações entre uma causa e um efeito. A primeira coisa que tem que se ter em mente é que as causas de qualquer desfecho normalmente se compõem de múltiplas relações e interrelações de variáveis. Então, isso significa que uma causa única não pode causar um único efeito. Normalmente, existe uma rede de causalidade que produzem um efeito. Então, isso significa que são múltiplos fatores que atuam em conjunto para determinar a ocorrência de um evento, de uma doença ou de um efeito. Essas causas elas podem ser divididas em necessárias, suficientes ou naqueles fatores que confundem ou intervêm, produzindo uma distorção nos resultados. Isso vai causar uma falsa impressão de que o fator A causa o B. Bom, a causa necessária é aquela sem a qual a doença não se desenvolve. Por exemplo, o bacilo de Koch é causa necessária para que a tuberculose se desenvolva. Mas, porém, a presença dessa causa não é suficiente para que a doença se desenvolva. Já a causa suficiente é o contrário. É aquela causa que é capaz de desenvolver a doença, porém, a doença se desenvolve também sem aquela causa. E a causa necessária e suficiente une os dois. É uma causa que precisa estar presente para que a doença se desenvolva e, na ausência dessa causa, essa doença ou esse evento não se desenvolve. Um exemplo disso é a síndrome de Down. Tem que ter a trissomia do 21, então é necessário, e a trissomia do 21 é uma causa suficiente para desenvolver a síndrome de Down. E aqui nós vamos entrar no viés de confundimento, são os fatores de confundimento.
ou variáveis de confusão. Eles podem estar distribuídos desigualmente entre os grupos. No caso, eles distribuem ou de uma forma sistemática ou de uma forma aleatória. A variável deve estar associada ao preditor e deve estar associada ao desfecho para ser uma variável de confundimento. Mas é primordial que ela não tenha influência, ela não atue na rede, na cadeia de causalidade do evento. Ou seja, se alguém está estudando a ingesta de álcool causando câncer de pulmão, o tabagismo atua como fator de confundimento. Por quê? Porque ele é capaz de aumentar a ingesta de álcool e ele é capaz de aumentar o surgimento de câncer de pulmão. Porém, ele não participa do mecanismo pelo qual a ingesta de álcool produz câncer de pulmão. Fatores confundidores normalmente são fatores de risco, são condições que aumentam a chance de algo acontecer e que podem não estar implicado na causa nem suficiente nem necessária para uma doença ocorrer. Eles são chamados de fatores de proteção, quando esse fator ele diminui a chance de algo ocorrer, ou seja, o fator de risco invertido, ou fator de risco, quando eles aumentam o risco de algum efeito, alguma doença ocorrer. Vamos dar um exemplo de alguns fatores de risco que não fazem parte da cadeia de causalidade e que geralmente são eventos biológicos e que estão associados a um aumento ou da exposição ou do efeito. Idade, por exemplo, no caso de câncer, né? Quanto mais velho, mais chance. Pobreza associada à mortalidade infantil, grau de instrução, multiparidade, normalmente são fatores chamados fatores biológicos e que atuam como fatores de risco. Os fatores intervenientes ou fatores com interação, eles são fatores que também podem se distribuir desigualmente entre os grupos, aleatoriamente ou sistematicamente, e eles devem estar associados com o preditor, associados com o desfecho, mas basicamente a diferença é que eles fazem parte da cadeia de causalidade. Eles são intermediários e ajudam A causar B. Por exemplo, se você está interessado em estudar obesidade e infarto agudo do miocárdio, a dislipidemia é um fator de interação ou interveniente. Por quê? Porque a obesidade leva a dislipidemia participa da fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio. Bom, tanto o erro sistemático quanto o erro não sistemático, eles podem interferir na associação entre variável independente, causa, e variável dependente, que é efeito. Assim como também os fatores de confundimento e de interação, eles também intervêm nessa relação e podem ter efeito ou positivo, quando se chama sinergismo, ele cria ou intensifica a relação, normalmente intensifica. Ele pode ter um efeito negativo, quando ele anula ou diminui a relação, normalmente diminui. Ou ele pode ter um efeito paradoxal, quando ele inverte o sentido da relação. Como é que a gente pode se livrar ou corrigir o viés, o acaso, o confundimento, a interação? Como eu disse, conhecendo bem, a gente transforma eles em amigos, né? Então, o viés e o erro devem ser evitados sempre que possível. E como é que a gente evita isso? Fazendo o planejamento correto da pesquisa, você vai ter o seu primeiro passo para evitar os fatores de viés e de confundimento. Para corrigir o efeito do acaso daquele erro não sistemático, o pesquisador tem que aumentar o tamanho amostral. Então, é importante que ele estime corretamente, porque quanto maior a amostra, menor o efeito do acaso. E para corrigir o efeito do viés, daquele erro sistemático, o pesquisador tem que melhorar a qualidade da sua amostra. Ele tem que ter controle sobre a amostra,
grupo controle, ele tem que randomizar quem vai para o grupo controle, para o grupo experimento, ele tem que pensar bem nos seus critérios de seleção, de exclusão, de inclusão, ou, se o caso do viés não for um viés ligado à amostra, e sim ao método, ele tem que melhorar seus métodos de medida. Então, aqui ele tem que se preocupar com os questionários, sensibilidade, especificidade, com os equipamentos que ele usa, com os observadores que vão interpretar a resposta, que só assim ele poderá diminuir tanto o erro sistemático quanto o erro ao acaso. Bom, na etapa de planejamento, a gente tem que identificar e medir corretamente as variáveis para impedir erro. Tem que randomizar, tem que ter grupo de comparação, tem que ter um bom desenho de estudo, tem que ter uma boa seleção de amostra. Então, essa é a etapa onde eu posso corrigir os erros antes da pesquisa ser realizada. Mas ainda assim, os erros podem persistir e eu realizar uma pesquisa com alguns erros sistemáticos ou não sistemáticos. Eu posso, então, nesse caso, lançar mão de alguns métodos que podem minimizar o efeito desses erros, desses vieses ou acasos, na etapa de análise de dados, para corrigir o que não foi feito na etapa de planejamento. Então, são duas etapas onde eu posso corrigir, no planejamento e na análise de dados. Na análise de dados, eu posso fazer análise de dados estratificada, ou seja, eu apresento os resultados buscando separar o efeito daquele fator A em subgrupos, obesos, mulheres, homens, crianças, idosos, ou então eu posso lançar mão de análises multivariadas que vão me dizer qual é o verdadeiro papel, qual a verdadeira influência de um efeito quando ele é isolado de todos os outros fatores na análise estatística. Isso tudo é necessário para que a gente possa garantir o sucesso do nosso trabalho e um sono tranquilo quando a gente vai apresentar ou numa banca ou como um artigo, porque nesse sono a gente vai ter certeza que o artigo ou a tese serão bem aceitos. Para concluir, eu indico que você identifique suas fontes de viés, de erro e de interferência, que você planeje sua hipótese, sua amostragem, seu desenho, sua metodologia, baseado sempre nas fontes de erros. Em análise dos seus resultados, busque quantificar o impacto das variáveis secundárias, especialmente das variáveis que possam ter confundimento, viés, erro ou erro ao acaso, e que você discuta os resultados levando em consideração sempre essas fontes de erro, porque reconhecer os erros é essencial e é isso que fortalecerá seu trabalho. O bom pesquisador é aquele que sabe quais são os erros e as limitações do seu estudo. Muito obrigado e espero não ter confundido mais ainda vocês com esses fatores de confusão. Aqueles que ainda tiverem algum tipo de pergunta ou comentário a fazer, por favor, sinta-se à vontade. Aí está o meu e-mail. Muito obrigado a todos.